nome é Helena Medina, né? Eu tenho 42 anos, tenho 3 filhos, tá? 2 estão aqui, que são os gêmeos, que são diagnosticados com TEA. E tenho mais uma menina, que é a minha mais velha, que ela está em investigação, a suspeita, isso, a Tabata, suspeita de traços leves. Eu sou professora, né? Eu fiz o curso de magistério para poder atendê-los, né? Não atuo no momento, em função dessa demanda, né? Que é atendê-los. E eu sou filho da minha mãe. A minha rotina começa cedo, né? Começa por volta, eu levanto, acordo 6h30 para levá-los para a escola, eles frequentam a escola regular, eles estudam pela manhã e a Mana à tarde. Mas eu posso dizer que quando eu recebi o diagnóstico de autismo do Vinícius, que primeiro eu recebi do Vinícius, depois que eu recebi esse aqui, porque não foi junto, né? Me fez movimentar uma parte profissional, porque até então eu não era professora, eu era vendedora. Em 2014 foi quando eu me formei no magistério, né? Então isso também é uma parte importante para atendê-los. E estou desde então estudando, me formando, fazendo cursos para entender sobre autismo. O processo se deu primeiramente com o Vinícius, porque ele já estava com 2 anos, eu coloquei ele numa escolinha de educação infantil e lá foi onde as profs foram as primeiras que detectaram que ele tinha algo diferenciado das outras crianças. E só que foi um laudo custoso, foram anos tentando, né? E foi só com 7 anos que eu consegui o laudo definitivo dele de autismo. E aí, como eu estava em função de investigar ele, também na escola do Mano, Eduardo, ele estava no jardim, estava com 5 anos, a prof também me recomendou que eu fizesse uma investigação nele, porque ela também percebeu alguns traços. Tipo, ele não gostava que batesse em palma, ele reagia gritando. E aí eu investiguei, aí depois veio o laudo também do Eduardo. Primeiro tu passa por um luto, né? Sofri, chorei, né? E tu chorou por quê? Chorei, né, filhote? Quando eles iniciaram as terapias, eu não tive os resultados que eu queria, porque eu tinha essa ânsia da fala do Vinícius. Então eu comecei terapia com ele desde os 2 anos, quando eu desconfiei, eu já comecei a levar para fono, psicóloga, né, e não tinha resultado, porque ele não desenvolvia fala e ninguém sabia me dizer o que fazer para isso. Ficaram mais uma questão de avaliação do que propriamente de trato, né, do autismo. Então, eu não tive resultado imediato. Diferente de quando eu fiz o curso, que foi quando eu consegui entender e fazer as estratégias corretas, aí foi um resultado bem rápido. O Eduardo passou por 5 neurologistas e os 5 neurologistas negaram que ele fosse autista, né? Porque ele olhava, porque ele falava, enfim. O meu maior medo com relação ao autismo era o Vinícius não falar, porque ele não falava, né? Ele já estava com 7 anos e eu tive alguns erros no caminho, profissionais não tão especializados, chegaram a me dizer que se ele não falasse até os 7 anos, ele não falaria, né? Só que eu não aceitei, porque a minha meta era, não, ele vai falar. E aí eu busquei outras opções, por isso que eu me profissionalizei, por isso que eu trabalhei com ele, trabalho até hoje, focado sempre no intuito dele falar. Então o meu maior medo era isso. Claro, hoje eu já não tenho assim tanto medo, porque existem várias formas de se comunicar. Mas na época, para mim, a única forma de comunicação seria a fala, né? Então realmente o meu maior medo foi dele não falar. Era a minha maior apreensão. Eu fui marcada na rede social, né? E achei interessante a forma clara como o convite, foi uma semana de Saber Autismo gratuito, online. E naquela semana que eu participei foi tão esclarecedor, abriu assim, eu senti tanta confiança no que ela me dizia, parecia que ela estava dirigindo diretamente a mim. Então foi uma coisa assim que me abriu o horizonte. E aí eu fiz, e aí lógico, eu não deixei, logo eu já quis fazer o curso fechado. Antes de eu conhecer o curso de aperfeiçoamento Saber Autismo, eu não sabia nada de autismo. Me sentia perdida, frustrada, né? Não sabia como explicar para as profs na escola como é que elas tinham que agir, porque elas faziam perguntas que eu não sabia responder, né? Me questionavam sobre comportamentos
Então, eu totalmente perdido. Eu fazia, mas era como se eu falasse com o Vinícius, que se estimulasse, e é como se ele não entendesse, ele não fizesse parte daquilo. Então, com esse curso de aperfeiçoamento, eu fui entender o que é o autismo, como ele funciona, como a criança pensa, né? E aí eu descobri que eu teria que, antes da fala, existem N habilidades que ele não tinha desenvolvido. E não quer dizer que a criança não aprenda. Mas até eu fazer esse curso eu achava, porque as pessoas me diziam, tem autismo, não vai falar, tá com 7 anos, não vai falar. Então, com o curso, caiu por terra essa teoria, esse mito. E foi isso que eu aprendi com o curso. A estratégia de como estimulá-lo, acessar a mente dele para que ele desenvolvesse a habilidade de focar os olhos, de habilidade de parar e te olhar, de te imitar, que ele não sabia. A criança autista, ela não desenvolve essa habilidade com um bebezinho típico, logo olha e fica imitando. Então eu tive que desenvolver isso nele. E isso foi um aprendizado com o curso. Nenhum terapeuta dos que eu passei me disseram isso, a não ser a que eu estou trabalhando atualmente, que sempre dizia, não, ele pode, ele vai falar, mas antes ele precisa desenvolver certas habilidades. Depois do curso, uma nova Helena. E mais positivo, mais recente, é o Vinícius, que era autista não verbal. Esse ano ele iniciou sem falar, né? E agora ele já está falando. Fala com a mamãe. Sapato. Mas ele fala com a intenção de se comunicar, não fica só fazendo ecolalias. Né? Termina. Tirei pau no gato. Mas o gato não morreu. Dona Chica. Agora a gente eu vou ter que trocar de escola, porque ali é só até o 5º ano, né? E eu estou iniciando um projeto com a nova escola, uma escola do estado, de dar formação, né, uma consultoria para o corpo de professores para que seja assim feita a inclusão da forma como eu aprendi no curso, né, de um olhar individualizado para cada criança, de acordo com a sua deficiência, no caso os meus com autismo, né? Então eu vou fazer essa preparação. É uma tentativa. Um outro fator positivo com relação ao curso é que, como eu não atuo, não posso no momento trabalhar, mas eu me capacitei, vamos dizer assim, eu estou capacitada a falar sobre autismo. Então essa semana que ocorreu em Viamão, a semana do deficiente, e eu fui convidada a palestrar, fazer um depoimento com relação ao papel da família no autismo. Eu tive uma participação, achei bem interessante, porque é importante que os pais saibam que não adianta ficar esperando que os terapeutas, um dia por semana, resolvam o problema, a demanda do autismo. Porque, na verdade, isso se dá em conjunto, escola, terapeuta e principalmente a família, porque passa mais tempo.